Olá, gente, boa noite. Que alegria poder estar aqui para a gente começar nessa série que a gente falou ontem de estudos, né? Da Bíblia, assim como ela foi escrita na forma a gente chama de ordem cronológica, né? Assim como aconteceram os fatos. Mas antes de a gente ir propriamente para o nosso estudo, deixa eu te dizer que esse material que eu estou usando aqui, ele foi desenvolvido pela missão Novas Tribos do Brasil, tá? É um estudo cronológico, ele é um livro completo que chama Alicerces Firmes, e ele tem 50 lições, né, que buscam mostrar o que a Bíblia tem, os estudos, o ensino, né, de forma cronológica. Então, nesses dias de pandemia, né, todo mundo com a hashtag aí fica em casa, eu acho que é muito oportuno a gente poder estudar, então, a Palavra de Deus, a Bíblia. E tem algumas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas, né, que fala assim, mas eu já tentei ler a Bíblia, já tentei estudar, eu não entendo nada, é tudo tão complicado. E o objetivo desse nosso tempo de estudos aqui é mostrar para você que não é tão complicado assim como você imagina que seja, ok? Você vai estudar, você vai ver como que é simples e você espera que você possa, de fato, gostar muito daquilo que você vai aprender através daquilo que vamos estar estudando, ok? Então a nossa primeira lição é Introduzindo a Bíblia, ok? Nós vamos estudar o livro mais maravilhoso do mundo, que é a Bíblia. Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Pega a sua Bíblia, pega ela aí, dê uma olhadinha, dê uma folheada na sua Bíblia aí, né? Abre ela lá no início, lá, eu tô com a minha Bíblia aqui do lado aqui, então dá uma olhadinha lá na sua Bíblia lá, ok? Lá no início. Você sabia que a Bíblia, que está na sua mão aí, se você a pegou, é claro, é como uma carta especial mandada por Deus para você? É isso mesmo. Pense nisso. Deus escreveu esse livro para cada um de nós, para que possamos conhecê-lo pessoalmente. E se vamos estudar a Bíblia, qual que é o foco do nosso estudo? Naturalmente, o foco do nosso estudo é Deus. Este é o motivo de Deus ter nos dado a Bíblia. Ele quer que nós o conheçamos pessoalmente. Deus é o personagem central da Bíblia. Ao estudarmos, você aprenderá tudo sobre ele. Quem é, o que faz, como é, sua personalidade. Nós vamos estudar a Bíblia de forma cronológica, como eu já falei, né? A Bíblia é também a verdadeira história da história, vista da perspectiva de Deus. Estudaremos a Bíblia na ordem que as coisas realmente aconteceram, né? Você sabe o que existia antes do princípio? Aí você me perguntou, como assim antes do princípio? É exatamente isso. Você sabe de onde vieram os anjos? Onde Deus está nesse exato momento? Na Bíblia, Deus responde essas e muitas outras perguntas. Você já ouviu falar sobre Abraão, Moisés e Davi? Mas qual deles veio primeiro? Moisés ou Abraão? Ao estudarmos, você verá como essas pessoas e muitas outras se encaixam no meio daquilo que estudamos. Nós não vamos estudar cada história, seria maravilhoso, mas não dá, né? Então nós vamos escolher certas histórias ou acontecimentos que vão nos ajudar a entender todo o resto. A gente vai ver que tudo vai se encaixar, ok? Então, nós vamos começar a lição em Gênesis, onde é que Deus começa a sua narrativa da história antiga. O livro de Gênesis, ele é o alicerce da Bíblia. Nós vamos estabelecer alicerces firmes para compreender o que a Bíblia nos diz. Você já viu... Com certeza você já viu uma casa sendo construída, não é verdade? Os pedreiros começam por onde? Pelo teto? Lógico que não, né? Primeiro eles fazem o alicerce. Exatamente. O alicerce é a parte mais importante, normalmente feita de cimento, pedra ou o que a gente chama de concreto, né? Ela deve ser firme e forte. Por que ela tem que ser firme e forte? Para poder aguentar o peso de toda a construção. Então, a casa é construída em cima desse alicerce firme, uma parte de cada vez, não é assim?
Se os alicerces não forem colocados corretamente, em primeiro lugar, o restante da casa não ficará seguro. Por essa razão é muito importante que você acompanhe todas as aulas. Tudo que vamos estudar será importante e fará parte do alicerce para nossos futuros estudos. Se você perder algum dos estudos, né, você vai ter dificuldade para entender os outros. Por isso, tente não perder nenhum dos estudos. Nós queremos aprender juntos. Talvez seja essa a dificuldade que você teve de nunca ter conseguido ler a Bíblia, né? Porque não teve esse desenrolar dessa forma, então aqui a gente está propondo isso. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Abra aí, lá no início. E você precisa dar uma olhadinha e aprender a manusear, porque você vai usar muito a Bíblia durante esse tempo, né? Você vai usar muitas vezes, então você vai precisar aprender como que é. Lá em cima, lá tem um índice. Na minha aqui está escrito índice geral, né? Aí depois vai ter Antigo Testamento ou Velho Testamento, dependendo da Bíblia. Aí tem do outro lado Novo Testamento, né? Velho Testamento, Antigo Testamento, do outro lado Novo Testamento. Números dos capítulos e versículos, né? Ali tá tipo aqui Gênesis, né? Tá ali o número do capítulo 1 e tal, e os versículos, e assim vai por diante. Assim que funciona, né? E tem notas, né, que você pode ver depois. Você vai, aqui na minha, por exemplo, no início está escrito ajudas para o leitor. Aí você vai ter notas, recursos auxiliares, tem informações específicas, as abreviações. Então, dá uma olhadinha nessa primeira parte da sua Bíblia aí para você entender um pouquinho como é que ela funciona, como é que vai ser, ok? Então você olhando isso aí, você vai poder ter uma ideia do que é. A gente está realmente começando do começo, do início, para que você possa entender de fato. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando nos referimos à Bíblia como sendo a palavra de Deus, estamos nos referindo ao texto dela e não às várias anotações acrescentadas pelos homens, né? Porque tem muitas anotações aqui que os homens colocaram para facilitar algumas coisas para a gente, mas quando nós referimos à Bíblia como sendo a palavra de Deus, estamos se referindo ao texto, ok? A Bíblia é o mais importante e singular livro do mundo, pelo fato de ser a palavra de Deus. Ouça o que eu vou ler aqui, a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus deu aos homens chamados profetas mensagens que queria que fossem escritas. Algumas vezes Deus falou-lhes audivelmente, eles puderam ouvir. Outras vezes Deus falou com ele através de visões, eles viram. E em outras, Deus apenas colocou a mensagem diretamente na mente deles. Deus fez com que os profetas escrevessem exatamente o que ele lhes falava. Ouça mais um texto da Bíblia. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21 diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um conjunto de ideias humanas, né? Mas é a própria palavra de Deus. Deus deu a sua palavra a homens. Deus se comunica conosco e é isto que a gente precisa saber. Nenhum outro livro no mundo foi escrito dessa maneira. Deus falando para o homem tudo o que ele deveria escrever. Deus, ele é o autor da Bíblia. Você tem ideia de quantas pessoas, de quantos homens escreveram a Bíblia? Mandadas, guiadas e dirigidas por Deus? Deus usou mais de 40 homens para escrever suas palavras. Tem ideia de quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Pois é, a Bíblia não foi escrita toda de uma só vez, não.
A Bíblia demorou cerca de 1.600 anos para que ficasse totalmente pronta. Mas a Bíblia é como um único livro, do princípio ao fim. Sabe por quê? Porque Deus é o seu único autor. A Bíblia se mostra como um só livro, apesar de Deus ter usado mais de 40 homens e ter demorado mais de 1.600 anos para escrevê-la. Deus nunca muda e Ele continuou falando com os homens que deveriam escrever até que tudo o que Ele queria nos falar estivesse escrito. A única explicação para a unidade da Bíblia é que ela tem um único autor, que é Deus. A Bíblia, ela é a mensagem de Deus para o mundo, a qual Ele nos deu através do povo judeu. Todos os homens que Deus usou para escrever a sua palavra, eles eram judeus, menos um, exceto um, que era Lucas, que era aparentemente um gentil. Gentil é alguém que não é judeu. Deus deu a sua mensagem através do povo judeu, mas não era somente para eles, era para o mundo inteiro. A própria palavra de Deus, a Bíblia, fala em Isaías 45:22 o seguinte: Deus diz: olhai para mim, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Todos os termos da terra. A Bíblia nos foi passada intacta e com extrema precisão. Originalmente, os profetas escreveram a mensagem de Deus. E à medida que os documentos originais foram se desgastando por causa do uso e, naturalmente, por causa do passar dos anos, novas cópias tinham que ser feitas, certo? E as cópias eram feitas com extremo cuidado. Ouça, o número de letras de um livro era contado e a letra do meio do texto inteiro era assinalada. Semelhantemente, o número de palavras era contado e a palavra do meio do livro era assinalada. Apesar de cada palavra ser copiada à mão, há muito mais manuscritos da Bíblia do que qualquer outro documento antigo. Todos os manuscritos antigos que foram encontrados, eles dizem exatamente a mesma coisa. As únicas diferenças são detalhes bem pequenos que não afetam o significado. Um exemplo disso que a gente está falando é um fato histórico que ocorreu em 1947, em torno de 24 quilômetros de Jerusalém. Um garoto, que era pastor de ovelhas, ele atirou a pedra dentro de uma caverna, na esperança de assustar alguns dos animais do seu rebanho que talvez estivessem lá dentro. E ele ouviu som de cerâmica se quebrando. E ele entrou na caverna para ver o que era aquilo. Para sua surpresa, encontrou urnas de cerâmica contendo pergaminhos antigos. E quando os estudiosos souberam e investigaram, encontraram centenas de pergaminhos. Estes chamados de manuscritos do Mar Morto, eles tinham sido escondidos nas cavernas da redondeza por uma seita religiosa durante o 1º século a.C. Na época dessa descoberta, os tradutores, eles estavam usando manuscritos que haviam sido copiados por volta do ano 900 d.C. Quando os estudiosos compararam os manuscritos do Mar Morto com os manuscritos que eles estavam usando, não havia qualquer diferença significativa no texto. Apesar de separado por 1000 anos, esses manuscritos antigos diziam a mesma coisa. Deus preserva a sua palavra. Como conseguimos a Bíblia em nossa língua? Como que você tem uma Bíblia aí na língua portuguesa na sua mão, Os textos originais da Bíblia, eles foram escritos em uma dessas 3 línguas: hebraico, aramaico ou grego. Por muitos séculos, apenas poucas pessoas podiam ter cópias da Bíblia. Através dos séculos, Deus capacitou homens para traduzirem a Bíblia para outras línguas também. Muitas cópias dos antigos textos em hebraico, aramaico e grego ainda existem até hoje. Os tradutores os têm usado para traduzirem a Bíblia que a gente tem hoje. A nossa Bíblia, verdadeiramente, é a palavra de Deus. Hoje em dia, temos uma variedade de Bíblias que são impressas em nossa língua.
A Bíblia foi traduzida em mais línguas do que qualquer outro livro no mundo. Você sabia disso? Pois é. A Bíblia, e você sabia que a Bíblia é um registro histórico preciso? O que um arqueólogo faz? O arqueólogo é uma pessoa que estuda o passado e faz escavações na Terra para encontrar coisas deixadas pelas civilizações antigas, correto? Pois é. Os arqueólogos têm escavado em locais citados na Bíblia. E sabe o que eles têm encontrado? Têm encontrado muitas coisas que a Bíblia menciona. Pois é. De fato, muitos dos lugares mencionados na Bíblia existem ainda hoje. A Bíblia é um livro de histórias verdadeiras e arqueólogos têm encontrado informações antigas que concordam com o que está escrito na Bíblia. Até nos mínimos detalhes, tais como localização exata de cidade, vilas e construções, como as pessoas viviam, nomes, datas. Nas próximas lições, falaremos a respeito dessas descobertas. A Bíblia nunca precisa ser atualizada ou mudada. Quando os arqueólogos e estudantes da história fazem novas descobertas, verificam que suas descobertas concordam com o que Deus escreveu na Bíblia. Mas o que é escrito por homens, tais como os livros escolares, de pesquisa científica, precisam ser mudados de tempos em tempos, não é verdade? À medida que mais coisas vão sendo aprendidas e velhas teorias são substituídas pelas novas. Isso é natural. Um exemplo disso, imagine você usando o livro de ciências do seu avô. Estaria desatualizado, não é verdade? Mas a Bíblia nunca está desatualizada. Cada palavra dela é verdadeira. A Bíblia não mudou, nem vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus é o seu autor. Ouça o que diz Salmo de número 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A Bíblia é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. É a mensagem mais importante que já recebemos. E por que é tão importante para mim e para você estudar a Bíblia? A Bíblia é especial, é diferente de qualquer outro livro. Ela nos fala sobre Deus, o que Ele pensa de nós e o que vê como nossa maior necessidade. A Bíblia é importante porque é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. Queridos que nos acompanham aqui, rapazes, moças, meninos, meninas, pais, mães, avós, avós, pessoas de todos os lugares. Deus escreveu a Bíblia para cada um de nós, pessoalmente. Para encerrar a nossa introdução do nosso estudo de hoje, queria dizer para você que a Bíblia tem sido publicada e traduzida em mais línguas do que qualquer outro livro no mundo todo. Mais vidas têm sido mudadas através da Bíblia do que por qualquer outro livro. A Bíblia é também a mensagem pessoal de Deus para nós. Ele a escreveu a fim de se comunicar com as pessoas, inclusive com você e comigo. Se alguém escrevesse uma carta para você, o que você faria? Você a leria, não é verdade? Então, façamos isso com a palavra de Deus. Vamos estudar juntos e descobrir o que ela nos diz. Te aguardo, te espero para o nosso próximo encontro, que, se Deus permitir, será na sexta-feira. Vou procurar fazer os estudos na segunda, quarta e sexta e conto com a sua presença para a gente aprender juntos sobre essa maravilha que é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero orar por e com você nesse momento. Deus e Pai, obrigado, obrigado, obrigado pelo rico privilégio de conhecer a Tua palavra e de estudá-la. Peço a Sua bênção sobre cada um dos que nos acompanham nessa noite e que o Senhor nos prepare nossos corações para entender essa mensagem
pessoal do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe no aprendizado da sua palavra. Peço a sua bênção sobre cada um daqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, com imensa gratidão. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na sexta-feira, se assim Deus nos permitir.